Tá começando mais um Tirando do Crachá. Pelos bastidores aqui, eu tenho certeza que vai ser mais uma daquelas conversas, viu, Clara? E daquelas que aquecem o coração e geram poder de transformação. Seja muito bem-vinda, Kessiane Gomes. Obrigada, gente. É uma honra tê-la conosco. E vamos já começar, né? Vamos nessa. Fala um pouquinho sobre sua missão dentro da psicologia no comportamento humano. Com minha experiência de RH já de 15 anos, eu acho que a psicologia me trouxe um outro olhar, somando com essa experiência de RH, mas olhando para a saúde mental, olhando para desenvolvimento de líderes, olhando para as questões que são cruciais hoje, né, e relacionando isso tudo com resultado. A gente não pode falar de tudo isso, de pessoas, sem conectar isso ao resultado do negócio. Então eu acho que o meu superpoder, talvez, estaria relacionado a conseguir olhar para negócio e conseguir olhar para pessoas. A psicologia, o RH, hein? Como é que entrou em sua vida? Eu fiz administração, entrei na faculdade com 17 anos, a gente não tinha grana para poder custear as outras escolhas que eu gostaria. E eu entrei na faculdade com 17 e só tinha vaga para administração, e foi isso que eu acabei me encontrando e comecei a trabalhar. E me identifiquei muito com essa área e era uma matéria que eu gostava muito da faculdade. Tive um professor que me deu uma primeira oportunidade para estagiar na área de RH, e isso fez com que a minha carreira se contornasse, perpetuasse aí nessa lógica. E aí fui trabalhar com RH desde cedo, né, desde essa época, e aí fui fazer pós, mestrado, enfim, todas as qualificações que eu podia, e o sonho da psicologia só pôde vir um pouco mais pra frente, né, então eu terminei agora recentemente, então foram somando-se as expertises, e eu tô muito, muito feliz. Foi um capítulo importantíssimo da minha vida, veio junto com outro capítulo muito importante que foi a maternidade, foi bem na época que eu estava me formando e também me fazendo mãe. Perfeito. Falar sobre comportamento humano, falar sobre psicologia e sobre RH. Traz pra gente um nível de dúvidas. Primeiro, porque o empresário hoje tem uma dificuldade de contratação. Depois ele vai para a retenção, que é o comportamento. E vai para uma questão de gestão de emoções. Fala um pouquinho como é conciliar tudo isso dentro da área empresarial. Eu acho que a gente precisa levar essa conversa para o empresário de uma forma mais sistematizada, de uma forma mais, assim, enfim, em que ele de fato entenda o que é que a gente pode oferecer para ele, no que se refere à saúde mental, do que se refere à gestão emocional, no que se refere à preparação dessas pessoas, porque me parece que às vezes a conversa ela fica no nível técnico, do que a pessoa sabe ou não fazer, da competência, do que ela entrega ou não, do resultado ou não, quando isso também tem uma conexão importantíssima com as emoções. E quando a gente vai falar de inteligência emocional, a gente vai falar de uma frase muito simples que a gente utiliza, que é fluir com a vida. Fluir com a vida está relacionado diretamente com outra característica fundamental da psicologia, que é flexibilidade. Sem flexibilidade, a gente não tem felicidade. Então, quando a gente vai para as organizações, a gente também vai falar de um modelo de trabalho que ele precisa olhar para essa questão da flexibilidade. E aqui eu não estou falando de híbrido, remoto ou home office. Aqui eu estou falando de um líder que precisa ser flexível, porque ele não é nada. Às vezes ele fala: "Eu sou autocrático, eu sou democrático, aí eu sou um líder liberal, aí eu sou um líder", você não é nada, você está, porque você vai ter uma equipe que responde mais a um comando X, você vai ter outra que responde mais ao comando Y, então saber que essa flexibilidade é necessária, saber que essa construção é muito importante, né, vai mudar o jogo, eu acho que das empresas. Perfeito. E falando das pessoas que estão embutidas nessas corporações, o que é que falta gerenciar de mudança? Porque quando o colaborador está na empresa, muito é atrelado ao papel do empregador, do empresário. Qual que é a preocupação que esse profissional tem que ter para também subir de nível, para também se tornar um possível dono, um possível líder, um possível gestor? Quais são as competências que estão vinculadas à emoção que ele deve se importar dentro dessa jornada? Acho que dá para dividir em várias camadas, e isso que você está falando é a primeira, é entender que hoje a carreira ela é de domínio do profissional. Anteriormente ela era domínio da empresa, como você falou, então eu espero que a empresa tenha um plano de carreira para que eu possa ou não crescer ali dentro. Se a gente está numa lógica hoje que a gente chama de carreira proteana, a gente está falando de uma carreira que ela é de domínio da pessoa. Então você vai olhar para sua carreira, você vai olhar para sua carreira como sua empresa, como dono, e vai dizer aqui para onde é que eu quero ir, onde é que eu quero chegar. O que tem me incomodado muito é uma conversa sobre autoconhecimento. Todo mundo tem achado que se conhece,
todo mundo tem feito autoanálises e essas análises nos colocam como vários alecrins dourados. E me parece que ninguém está ouvindo muito feedback. E esse feedback não está gerando também nenhum plano de ação e nenhum PDI, nenhum nada disso. Recentemente eu orientei um trabalho de TCC, orientei não, estava na banca de um trabalho de TCC, e essa pessoa investigou competências emocionais de um determinado grupo de funcionários. E aí, ao perguntar, foram entrevistadas 10 pessoas, ao perguntar se esses funcionários achavam que tinham inteligência emocional, todos os 10 disseram que têm. Eu quero te perguntar, Clara, como RH, será? Será? Com certeza não. Com certeza não, mas eles acham que sim. Então, o primeiro ponto aqui é dizer para esse empresário que está ouvindo, ou dizer para essas pessoas que você ouviu que você tem essas características, que você acredita que você tem do seu gestor? Ah, Cassiane, então é só se eu ouvir de alguém é que eu vou ter? Não necessariamente, mas você tem que ter cautela ao achar que você tem. Então, o primeiro ponto é, achavam que tinha inteligência emocional. E o segundo ponto, que eu fiquei mais perplexa ainda, foi eles disseram, no Forms, direitinho lá na pesquisa, que eles adquiriram essas características de inteligência emocional, de soft skills, com a vida. Então, você está mudando o jogo aqui para mim. Eu não tomei curso nenhum, eu não tenho mentor, eu não li nenhum livro, eu adquiri isso simplesmente porque eu estou na vida e eu entendo que a vida nos traz inúmeras experiências de amadurecimento, mas a gente não pode falar de soft skills, de inteligência emocional, sem ir para as pessoas que estão falando sobre isso, estudam sobre isso, pesquisam sobre isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre o que eu acho que eu sou, eu sou. Perfeito. Então eu preciso de análise, eu preciso de terapia, eu preciso de alguém dizendo, então, Clara é minha gestora, Clara está sentando aqui comigo de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses, de 3 em 3 meses, para me dar um feedback a respeito do meu desempenho, para além do técnico e da performance, tem aqui um olhar comportamental, de como você vai para a vida, de como você vai para a relação, de como você responde às críticas, de como você responde às cobranças. Você é resiliente? Você é antifrágil? O que que você é? Perfeito. Só através da terapia mesmo, digamos assim, para descobrir esses aspectos? Eu não vou ser inflexível. Eu vou te dizer que a análise, que tem uma diferença da terapia, né? A análise tem um potencial importantíssimo para nos promover autoconhecimento, porque naquele momento a gente vai se escutar e naquele momento a gente vai falar coisas e a dor de se escutar é grandíssima, de ouvir falar, eu falei isso aqui é um aspecto de mim, e você não se percebe, você não se vê. O olho não se vê. A gente diz muito isso na clínica. O olho não se vê. Eu vejo tudo, mas eu não vejo meu olho. Da mesma forma como nem todos os aspectos de nós vamos conhecer. Então eu preciso ir para a vida, e é na lida e é na vida que eu descubro, e nessa relação com o outro. Tudo que a gente sabe sobre a gente, boa parte do que a gente sabe sobre a gente foi introjetado. Alguém disse que Gilvan era, alguém disse que Clara era, alguém disse que a Ciane era. E aí eu vou para análise também para me desconstruir, me despir, falar, me diziam isso de mim, mas eu não sou isso. E aí ali você vai tentar achar os lugares dentro de você que antes você não via, não ouvia, não escutava. E aí quando eu olho para essas novas gerações, ou quando eu olho para as pessoas com as quais a gente está lidando, independente da geração, a gente vê que acha que sabe bastante de si e acha que isso é um fenômeno novo, acha que é um fenômeno que advém da rede social. Tem muito conteúdo ali de inteligência emocional, de autoconhecimento, então as pessoas vão lendo aquilo e me parece que vão se satisfazendo com aquelas pequenas pílulas e vão inclusive acreditando que são aquelas questões. E aí, quando eu me deparo com algumas coisas na vida, eu começo a perceber que não sou. Não reagi da forma que eu esperava, reagi de uma forma Y, X. Acontece em grandes situações, lutos, perdas. E aí eu me deparo com um eu que eu não conhecia. E aí eu vou para a vida, né? Aprendendo a flexibilizar, se eu faço análise, se eu faço terapia, se eu tenho um mentor, se eu tenho alguém que conversa comigo. Não estou colocando na mesma caixinha, né? Mentoria e terapia, não é isso, mas alguém que tenha coragem de dizer quando eu erro. Perfeito. Falando dessa conjuntura, né, e que é muito importante você trazer tudo isso, as empresas hoje estão falando muito sobre falta de pessoas qualificadas. E junto a isso vem aí uma faceta da área que você atua, de você disponibilizar essa informação
realmente faltam empregos ou faltam pessoas qualificadas? Como é que está esse cenário no mundo dos negócios? Eu acho que tem vagas que são difíceis de serem preenchidas. Eu acho que faltam pessoas qualificadas, mas eu acho que não é só isso. Se a gente for olhar para as empresas que eu tenho acesso hoje, todas dão oportunidade para pessoas que não possuem qualificação. Se elas dão oportunidade para pessoas que não possuem qualificação, isso nos dá um dado importante. 2, eu diria. O primeiro vai ter qualificação nessa empresa. Ou vai ter uma trilha, ou vai ter uma paciência, ou vai ter um investimento em você, né. A segunda eu estou olhando para as questões comportamentais. Então eu estou olhando para o que você tem para me oferecer de comportamento. Então eu estou pensando que você é uma pessoa que sabe se relacionar em equipe, que você não é um lobo solitário, né, aquele profissional que ele não se dá bem com ninguém, que ele precisa trabalhar sozinho, se ele não performa. Tô entendendo então que você vai para o jogo, que você compra, você não só veste camisa, mas você sua a camisa, né. Então tem uma questão comportamental aí que precisa ser olhada. Então, quando a gente vai para conversa com os empresários, eu vejo eles dizendo: "Paguei treinamento, a pessoa não fez". Eu vejo eles dizendo: "Falei que precisava da pessoa trabalhar um pouco mais tarde no dia X, a pessoa disse que não podia". Eh, Aconteceu isso recentemente, eu encaminhei uma pessoa para uma empresa, era um período de festa no nosso comércio, e aí ela pegou e falou: "Olha, eu não posso trabalhar, meu esposo não deixa eu trabalhar até 8 horas". O comércio ia funcionar até 8 horas naquele dia. E ela disse que não podia porque a família não deixava, o esposo não deixava, enfim. Então veja que tem questões que são comportamentais, não são técnicas. Não é, eu não sei esse curso de informática, eu não tenho habilidade de entender o que é Power BI ou fazer um BI, eu não tenho, não é isso. Tem uma questão comportamental, tem uma questão de estilo de vida aí que a gente precisa olhar. Trazendo já essa esfera, né, a gente tem visto hoje a chuva da IA, da inteligência artificial, e eu acredito que ninguém nunca teve tanto acesso à informação como tem tido ultimamente. E esse acúmulo de informações geram dúvidas, porque o jovem nunca foi acometido a tantas camadas de escolhas como estão sendo acometidos hoje, e sem uma clareza do caminho que eles querem seguir. Eu acredito que isso empobrece muito essa decisão de eu quero isso em um prazo fundamentado nesse aspecto para eu conquistar minha vida e a um determinado ponto da minha idade de vida eu já querer estar bem no que eu faço. Então são jovens que estão procurando a cada dia se encontrarem nesse universo e muitas vezes não têm esse autoconhecimento que é importantíssimo, e enquanto isso não acontece, eu vou para uma empresa que hoje me oferece um benefício a mais, eu vou para outra empresa que às vezes me oferece um ambiente de qualidade, depois eu vou para outra empresa que traz aí um híbrido home office, e aí eu vou tentando me encaixar em várias facetas e no final, quem eu sou, o que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Como é que as empresas administram esse insight de informações dessa geração Z e conseguem fazer com que essa geração Z entenda que ali é o lugar delas, que ali é confortável, que elas podem crescer estando ali? E até dentro desse aspecto, como é que você pode ajudar essas pessoas, né, como é que você posiciona essas pessoas? Eu também uma perguntas maravilhosas você. Disseste sobre. Eh, Acho que a primeira coisa apesar de muita informação e apesar de todo acesso à inteligência artificial, me parece que as pessoas ainda não sabem usar, ou ainda não usam totalmente, ou não usam da maneira que a gente gostaria, né. A IA está sendo utilizada como: "Responda isso, faça isso", ao invés de: "Me ajude a pensar nisso". Pense comigo junto e me traga prós e contras disso, que é o desejável, que era para onde a gente deveria estar caminhando e a gente não está caminhando ainda para esse lugar. A gente está caminhando para responda isso, melhore esse texto. Então, olhando para essa geração que acha que só porque sabe mexer no celular, sabe mexer no computador, mas chega na hora de na frente de um computador, não sabe ligar o computador, não sabe. Não sabe tecla de atalho, não sabe Excel, não sabe o básico do básico de um PowerPoint, de um Word, né. Outro dia eu vi numa entrevista que a pessoa sabia Word. "Você domina conhecimentos em informática?" "Sim, eu conheço Word". Então, Word está dizendo para mim que ela não teve acesso a isso, então não precisa me dizer mais nada, ela só precisa me dizer isso, né. Então, eu fico pensando sobre essa geração, pensando o que é que as empresas precisam fazer. Primeira coisa que essa geração é uma geração muito ambiciosa. E eles querem se deitar sobre árvores que eles não plantaram. Tampouco esperar essa semente amadurecer.
Não tem tempo, não há tempo, não quero tempo, né. Tudo parece ser na velocidade do clique do meu celular. E aí, o que que as empresas podem fazer? Primeira coisa, oferecer clareza. Se a gente for falar de teoria da expectativa, de Victor Vroom, a gente vai olhar para isso e vai dizer: "Beleza, você está aqui e você pode chegar até aqui. Para você sair daqui para cá, você vai passar por esse ciclo, essa avaliação, essa e essa questão". Para te ajudar isso, a gente tem aqui esses benefícios, que pode ser acesso a você ter um mentor, acesso a você fazer XY curso, acesso a você ter um PDI e um ciclo de avaliação mais agressivo, mais frequente. Você vai ter acesso a questões sobre saúde mental, você tem um conjunto, um aparato de benefícios que vão te ajudar também a fazer uma terapia, né, a fazer uma atividade física. Você também vai ter benefícios outros que estimulem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, em outras palavras, a gente está falando de um grande combo de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, um combo que adiciona saúde mental, um combo que adiciona, então, desenvolvimento. Se não tiver essas 3 painhinhas, eu acho que esse funcionário da geração Z e de outros também, vai acabar abandonando a empresa por qualquer R$ 200 a mais, porque para ele o dinheiro é que importa naquele momento, ele não está pensando a longo prazo, ele está só existindo. E aí eu não vou entrar nessa questão, porque a gente vai falar sobre economia do Brasil e por que R$ 200 fazem de fato tanta falta no orçamento familiar brasileiro, enfim. Mas o fato é que a gente precisa mesmo olhar para esse conjunto de coisas, que sem uma delas a cadeira fica meio troncha. Esses dias você pode até comentar também, eu acho que foi em uma das suas mentorias que você postou que a você foi ensinar a pessoa a fazer um currículo, e ela disse que ia te falar que sabia fazer o currículo, mas aí no final ela disse: "Olha, eu te esperei porque eu fiquei com vergonha". Conta essa historinha pra gente. Eu tenho um valor que eu cobro para fazer um currículo, né. Um valor que eu cobro para fazer o currículo, o valor que eu cobro para o LinkedIn e o valor para a mentoria completa, que é ajudar a pessoa, de fato, a passar no processo seletivo que ela deseja, preparar para entrevista, organizar tudo direitinho, ensinar com ela. E aí eu lembro que esse cliente, ele comprou só o pacote do currículo. E aí falou para mim, que na verdade ele comprou o currículo e LinkedIn, e eu disse que, precisava fazer o currículo primeiro. E que eu ia ensinar para ele, que eu ia disponibilizar algumas aulas que eu tenho gravadas para ele, e ele me disse depois, que riu internamente e falou: "Eu sei fazer um currículo, se eu não soubesse fazer um currículo, eu não estava trabalhando nessa empresa". Ele estava trabalhando, ele tinha passado no processo seletivo dessa empresa, já tinha um tempo lá e que ele queria novos desafios. E aí ele disse depois, quando eu entreguei o currículo finalizado, pronto, com palavra-chave, tudo, né, que a gente utiliza hoje para os mecanismos de ATS, que são os softwares de inteligência artificial utilizados pelas empresas de recrutamento e seleção e outras, ele falou pra mim: "Ainda bem que eu não falei nada, mas na hora eu senti tanta raiva de tu, que eu tinha que pagar pra tu pra fazer um currículo, que eu achei que eu sabia fazer". E esse "achei que sabia fazer" tá no nosso imaginário coletivo. Eu acho que eu sei fazer currículo, eu acho que eu sei fazer uma entrevista muito boa, porque eu sei conversar. Assim como eu acho que eu sei informática, porque eu sei mexer no celular. É a mesma distância de eu acho que eu sei bater um papo. Eu estou trabalhando porque eu fui aprovado, então às vezes não é por aí. E aí quando a gente vai para cenário, se você sentar com qualquer RH, você vai ouvir dessa pessoa que mais de 90% dos currículos que a gente recebe hoje são extremamente ruins. O currículo, a vaga era para auxiliar de serviços gerais. O que você recebe é vigilante, auxiliar de cozinha, recepcionista, auxiliar administrativo. Quer dizer, ela pegou o mesmo currículo e quer usar para todas as situações e ela é incapaz de alterar o objetivo, dizendo: "Eu estou procurando uma vaga de X, então estou mandando currículo para essa vaga, eu vou mandar esse currículo direcionado". Então eu vou ter um currículo para cada área a que eu me candidatar, levando em consideração que são áreas afins. Então eu posso atuar eu já atuei como serviços gerais, eu já atuei como vigilante, eu já atuei como vendas, eu já atuei também na área de sucesso do cliente, marketing, enfim. E aí eu vou ter currículos que eles são semelhantes, de forma parecida, mas que têm um objetivo diferente ali. Então me parece que todo mundo acha que sabe, assim como o vendedor lá da empresa que sabia tudo sobre soft skills. E na verdade não sabia. Na verdade não sabe. E isso precisa ser caracterizado como uma necessidade importante. As pessoas precisam se conhecer
bem como as empresas precisam conhecer, os seus gestores precisam conhecer os seus liderados em relação ao que ele demonstra para que se evoluir de todo o negócio. Então, acho que hoje a gente conseguiu trazer de uma forma muito bacana, né, muito fluida, quais são as concepções do autoconhecimento a uma gestão de desenvolvimento, a uma questão de caracterização de onde eu quero chegar, para onde eu vou, e traz um pouquinho essa questão de como a tecnologia pode ajudar nisso, já que a gente está falando da geração Z, no uso da tecnologia para a performance empresarial. A tecnologia é fundamental, né? A tecnologia, e essa tecnologia é um termo muito amplo, inclui e vai além da inteligência artificial, inclui e vai além do conhecimento informática básico, né? Inclui e vai além de todo o aparato que a gente tem hoje, até você ter uma mentalidade tecnológica mesmo, né? Então isso é fundamental. E eu fico pensando que esse jovem, que ele pode, ou ele precisa, ou ele vai decidir fazer um processo de análise, um processo de terapia, ou que ele também pode bancar um mentor, bancar alguém que vai encurtar o caminho, ele também deveria olhar para esse lugar da tecnologia. Então, se ele puder fazer um treinamento, se ele não tem conhecimento nenhum, começa pelo básico. Se ele já tem algum conhecimento, vai para um lugar mais avançado, procura cursos online, né? Não tenho grana, Cass, faço como? Vai para online. Será que realmente, se você digitar lá, Excel básico, não vai aparecer centenas de cursos, de vídeos que você vai assistir e você vai praticar e você vai fazer? Então, eu acho que a tecnologia tem esse poder de nos colocar em outro patamar. Quando a gente está falando de vagas internacionais, quando a gente está falando de carreira internacional, quando a gente está falando de uma série de questões, como eu tenho falado muito com meus alunos, que é o work anywhere, trabalhe de qualquer lugar, tenha uma profissão que você consiga trabalhar de qualquer lugar. Então, você está falando de tecnologia. Você está falando de conhecer tecnologia, de dominar a tecnologia, não tem nenhum lugar para onde você vá, que você queira ser bem-sucedido, que você não tenha que dominar a tecnologia. Então, comece pequeno, tenha alguém que possa te orientar, faça benchmark com outras pessoas, utilize o LinkedIn para isso. Não utilize o LinkedIn de forma passiva, utilize de forma ativa. Faça sua wishlist. O que é isso? Quais são as 5 empresas que eu gostaria de trabalhar? Qual é a página dessa empresa? Quem são os decisores? Quem são os recrutadores? Crie relacionamento com essas pessoas. Não seja um panfleteiro de currículo. Fale com as pessoas de foco estratégico, crie relacionamentos. Na hora que tiver uma vaga, Clara vai lembrar de você. Ah, tem fulano de tal. Poxa, fulano é tão interessante. Já aconteceu várias vezes comigo de ter uma vaga, de não seguir o fluxo, o rito correto da seleção, porque tinha uma pessoa que era a cara daquela vaga. Então a gente suspende aquilo e chama a pessoa. E não raras vezes dá certo. Então, dizer que a tecnologia é fundamental é como dizer, você precisa saber se comunicar bem. Virou a nossa outra linguagem. Perfeito, estamos chegando ao nosso final. É uma honra falar sobre comportamento humano, principalmente com você, que é uma referência na área. E a gente foi muito feliz, né, Giovana? Exatamente. E agradecer, porque acredito que não só para empresários, isso aqui é para estudantes, para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, para pessoas que também estão em busca de uma vaga aí, de uma recolocação, de uma colocação. E a gente agradece. O espaço está sempre aqui aberto para você, Cass. Eu quero agradecer, tá bom? E eu tiro pra chapa e você, Giovana? Eu também. E o Tirando o Crachá de hoje está ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu!